Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Tudo que a favela me ensinou, tudo que lá dentro eu aprendi, vou levar comigo aonde eu for. Eu também vou. Eu vou na humildade procurando ser feliz. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, pararam, pararam. Pam, pararam, 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 pararam. Favela. Olá, eu sou Mônica Francisco e essa é uma série de entrevistas ligadas ao projeto Memória Viva do Dicionário de Favelas Marielle Franco. E hoje nós vamos entrevistar aqui no Santa Marta Itamar Silva, liderança, jornalista, coordenador do Grupo Eco. Bom dia, Itamar. Como é que você começou? Qual é a sua primeira memória de início na luta comunitária? A minha casa sempre foi uma casa muito movimentada. Por que eu digo isso? Meu pai sempre esteve ligado à música, à folia de reis, a futebol. A minha avó era rezadeira. Então, a minha casa sempre foi um lugar de muito entra e sai, de muita movimentação. Eu acho que isso muito cedo me chamou a atenção para essa relação que eu tinha com a própria favela. Porque certamente eu convivia, né, e com umas coisas interessantes, porque você vê, a minha avó estava lá rezando, eu ficava olhando assim meio com deboche, né, às vezes eu achava que era um certo deboche, não acreditando naquilo, né, e as pessoas tinham uma fé e uma crença muito grande. E minha avó sempre queria me rezar. Eu digo, não precisa de me rezar não, tal. Mas eu dormia, ela me rezava dormindo, né. E aí é muito legal, porque eu acho que eu aprendi a ter respeito e admiração, né, por esse tipo de sabedoria, esse conhecimento que ela tinha e que eu não sabia valorizar naquele momento, mas ela não ligava para isso, ela não ligava para a minha atitude, às vezes, meio debochada. A minha casa foi a primeira casa que teve, talvez a segunda casa que teve telefone aqui no Santa Marta. Então, você imagina, né? Era de manhã, às vezes, 8h30 da manhã, domingo, o telefone tocava, era alguém do Ceará para chamar um vizinho e tal. Ou alguém que chegava cedo lá em casa, sentava e ficava esperando uma ligação. Então, ao invés disso me provocar qualquer incômodo, eu acho que isso foi me desenvolvendo também uma certa, sei lá, uma admiração, mas uma relação, construindo uma relação com essa realidade e com o papel que até a minha família cumpria ali naquele momento. Tem 3 pessoas do seu lado. Eu queria que você falasse dessas pessoas, que você apresentasse essas pessoas. Desde o início, minha vida sempre foi uma coisa muito coletiva. Eu citei a minha família, né, um pouco essa relação, mas quando a gente começa o Grupo Eco, o jornal aqui no Santa Marta, eu não estava sozinho. Éramos mais 5, mais 6 pessoas, todas moradoras aqui do Santa Marta, e já nessa relação que a gente vai construindo, então, tudo que veio depois. Eu acho que aqui hoje, né, eu falei, até brinquei que eu trouxe um reforço para cá, né, então tem 3 pessoas que eu acho que também ajudam a contar essa história e fazem parte dessa história. Eu era uma jovem que estava buscando o quê? Um grupo de teatro, que era o meu sonho de ser atriz, né? E então eu estava nessa busca, como as jovens dessa idade vai buscar. Aí me falaram que existia um grupo de teatro do Grupo Eco e os ensaios eram na Casa Santa Marta. Então, a primeira vez que eu entrei no grupo, que eu fui lá e conheci o grupo, me apresentei, falei do meu desejo de participar do grupo de teatro. E aí eu fui acolhida no mesmo momento. Então, e o Itamar foi super solícito, foi falando do Grupo Eco também, aí eu me apaixonei de cara, claro, né? E aí eu fui para as reuniões de domingo e não saí mais. Meu nome é Sheila Souza, eu tenho 52 anos. Na verdade, a minha vida cruza com a vida do Itamar, né? Eu era adolescente, meu namorado, o Batata, né, na época, ele já participava, ele tinha sido coloninho e ele atuava no Grupo Eco. E a gente, aquela galera toda dessa faixa etária,
Tava muito assim, vamos participar do ECO, vamos participar do ECO. E aí a gente foi uma leva, né, Itamar? Para participar do grupo ECO. A gente queria ser instrutor. Na verdade, o ECO está metido na transformação de Santa Marta, né, em tudo que você pensar. O ECO tem o dedo do ECO, tem a participação do Itamar intensiva e o grupo ECO sempre, né, no apoio aqui ao trabalho comunitário. É assim, é isso. Hoje eu acho que eu me acho uma pessoa com consciência, né, pelo menos que eu penso da vida de melhor, entendeu? Através do Grupo ECO. Então, tenho muito a agradecer a esse grupo. O Volney dá uma pista desse quase que DNA da sua militância, da sua trajetória, da sua luta, em cada ação que compõe a transformação ao longo do tempo no território do Santa Marta. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Eu tinha tudo para ser um pobre favelado, né, que daria as costas para a favela. Porque eu nasci no Santa Marta num momento em que eram muito pouco as crianças que avançaram no estudo. Eu repito isso porque eu acho que é importante. Eu estudei em frente aqui à Escola México. Até a 4ª série, na Escola México, eu tinha pessoas do Santa Marta estudando ali comigo. Quando eu chego na 5ª série, na admissão, eu não tinha mais nenhum amigo da favela. Era eu com os amigos da classe média de Botafogo. Eu lembro, era filho dono da tinturaria, filhos de professores, filhos de funcionários públicos. Então, muito facilmente, a minha vida estaria direcionada para fora do Santa Marta. Então, assim, quando eu falo que Santa Marta vai se revelando para mim aos poucos, porque é isso, a cada volta, né, cada atividade, eu vou me enraizando mais e vou me aproximando mais de pessoas daqui de dentro e vou me afastando mais desse mundo de uma classe média que me formava ali. E então a favela passa a ser a minha referência. Então eu vou entrar no processo aqui, criando a questão do jornal. Eu entro na universidade em 76, a Universidade de Jornalismo, que é outro problema também. Não tinha nenhuma referência da favela, a favela não estava lá. Eu nunca ouvi falar de favela na universidade. Hoje que a gente discute jornalismo comunitário e tudo mais, blá, blá, que é super bacana, mas naquele momento não. Eu estava sendo formado para ser um jornalista com as referências, né, da grande mídia que a gente tinha naquele momento. Então, assim, eu vou começar então, a desenhar na minha cabeça essa necessidade de tentar fazer uma militância mais ligada à favela. A Pastoral de Favelas foi muito importante para mim. Né? Foi muito importante porque esse é o momento também que é criado no Rio de Janeiro a Pastoral de Favelas, ela está sendo construída. Aqui na Zona Sul, você tinha o Padre Ítalo Coelho, que era um cara progressista, né, que vai um pouco também ajudar a dinamizar as favelas da Zona Sul. E isso me dá um certo gás, porque aí já não estou falando mais, não sou eu só aqui no Santa Marta. Eu vou encontrar outras pessoas de outras favelas, do Vidigal, entendeu? Do Chapéu e tudo mais. Eu queria que você retomasse um pouquinho para pensar, né, como era a saúde no Santa Marta nesse momento em que você se impõe como alguém da coletividade, que está olhando o seu entorno, que está, né, pensando esse ambiente, esse território e olhando para as condições de vida, de saúde. Quando a gente entra na Associação de Moradores, aqui a direção, a gente vem junto com a gente também nesse movimento um estudante de medicina. E isso vai disparar na gente. O primeiro projeto de saúde que eu me meti foi de controle da tuberculose, aqui na Associação de Moradores. Era um pouco identificar quais são os portadores, tentar monitorar estimular que eles pudessem acompanhar isso. Isso, no desdobramento, a gente teve um projeto, a associação, junto com a ASIA, que é a antiga Associação dos Antigos Alunos dos Padres Jesuítas, eles fizeram um convênio com o INAMPS, não existia o SUS ainda, era o INAMPS, né? Que eram 3 ambulatórios, Santa Marta, Rocinha e Chapéu Mangueira. Foram 3 experiências pioneiras nessa questão da saúde, né, em que aqui a gente montou o ambulatório e a gente decidiu que o ambulatório tinha que ser no alto do morro, e o ambulatório foi feito no alto do morro.
tinha 5 médicos, tinham 5 agentes de saúde, uma enfermeira de nível superior e uma psicóloga. Essa era a equipe do ambulatório. Esses caras tinham visita domiciliar, tinha controle de hipertensão, tinha acompanhamento de gestantes e tudo mais. A gente lembra que o mundo parou para olhar para o Santa Marta quando o Papa esteve aqui, quando o Michael Jackson esteve aqui, mas o advento da UPP joga o Santa Marta num lugar de favela modelo. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu quero registrar isso. Foi um dia feliz no Santa Marta. O dia do Michael Jackson no Santa Marta foi um dia feliz. Todo o resto a gente pode conversar. Mas, enfim. Agora, certamente Santa Marta, essa coisa da favela modelo, a experiência da UPP aqui no Santa Marta, ela foi muito... Como é que eu posso qualificar isso? É o controle do território, o controle do local, né? O que pode, o que não pode, e isso aqui não pode, tem que pedir permissão. Isso começou a ter alguns constrangimentos que não tinha nada a ver com o tráfico, mas tinha a ver com a vida, né, cotidiana aqui, com as impossibilidades que apareciam. Então, o baile foi proibido, você tinha que pensar muito claramente o que falar, né, tudo mais. Então, aqui no Santa Marta, a gente teve um processo bastante... houve muito enfrentamento. Fiel criou a cartilha, né, um pouco a cartilha para poder... E fizemos campanha. Então, assim, podemos dizer que aqui a gente fez um debate e um enfrentamento público dessa polícia que tentou vender aqui um peixe que era um pouco da ocupação de paz, da ocupação sem tiro, ocupação sem violência. Nós aqui não temos poucos casos em que a polícia teve o fechamento da rádio aqui. O PP cumpriu um papel que não é o papel dela de constrangimento ali, entendeu? Naquele espaço. Então, assim, então a UPP para a gente foi uma promessa que não se cumpriu. Não se cumpriu no sentido de construção de uma nova relação com a polícia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa favela hoje. Então, eu digo que a favela venceu, porque ela está estruturada na cena. Não dá para pensar em remoção, acabar, apagar a favela. Não dá. Isso é impossível. Se engana quem pensa isso. Por outro lado, a gente pode perguntar, e os seus moradores conquistaram o seu direito à cidadania plena nesta cidade? Né? Esses que vivem nas favelas, né, em sua maioria, podem bater no peito e dizer, eu sou cidadão, né, com plenos direitos? Aí eu digo que há muito que se discutir ainda, e há muito que se entender, né, como é que você tem um processo de consolidação, né, desse segmento, né, enorme na cidade, e você ainda convive com uma ausência de direitos nesses territórios, onde é possível ainda uma atuação, né, do braço armado do Estado de uma forma absurda, né, completamente violenta, descaso. É como se ali as leis os direitos não tivessem nenhuma validade. E eu acho que para nós de favela, né, nós moradores, né, que temos essa trajetória, tem um momento que é pensar na nossa organização, na nossa coletividade. Eu acho que hoje nós temos um déficit de reflexão interna, né? Vou falar a partir do Santa Marta, mas também de outras favelas que eu conheço, que é encontrar qual é a conexão, qual é o que vai fazer esse amálgama dessas nossas relações coletivas, o que nos fez, né, como população coletiva, legal, vizinhança e tudo mais. Onde é que isso está se perdendo? Né? O que a gente está fazendo com esse legado que é nosso? Que é um legado de construção coletiva, que é um legado de apoio mútuo. Onde é que a gente está deixando isso ir para o ralo? Né? E o que a gente coloca nesse lugar dessa construção
para que esse lugar continue ostentando um lugar, né, que faz uma diferença do que está fora da favela. De modo geral, nessa favela, que vem se transformando também como todos os outros grupos humanos, né, as suas relações, qual o papel das juventudes nesse momento, nessa favela hoje, com todos esses elementos que você apresentou na sua resposta e na relação com a continuidade? A gente sente um certo limite de atração, porque a gente continua discutindo política, a gente continua pensando Santa Marta, mas de uma perspectiva política, a gente é posicionado aqui dentro, a gente não aceita qualquer coisa, a gente não engata em qualquer proposta, a gente é chato, todo mundo, essa pessoa é chata, lá vem eles perguntar coisas, né? Querem saber de tudo, entendeu? Então a gente mantém vivo esse germezinho do questionamento. Mas a gente está vendo que isso não está sendo bastante para atrair os jovens. Tem jovem no Santa Marta, tem jovem no ECO, agora vai entrar mais adolescente, mas estou falando como movimento, como adesão, que vem pela paixão, entendeu? Eu não sinto isso, não sei, estou falando, a gente não vai discutir isso, mas eu não sinto essa paixão assim. Falta agora, principalmente, a gente realimentar sonhos, né? Eu acho ou recolocar a dimensão do sonho como uma dimensão política, né? Não é uma questão bobinha, não, é uma dimensão política mesmo, entendeu? A gente tem que sonhar que é possível ter uma sociedade melhor, é possível, quer dizer, que as relações entre a gente sejam melhores, independente se você ganha pouco ou muito, mas de que a gente está falando? De qualidade de vida, entendeu? De estar junto. São alguns elementos que são na essência, para mim, do que para mim construiu a minha vida, né? Que é coletivo, que é estar bem com o seu próximo, não morrer de fome, claro, né? Isso. Fala pra gente por que o seu passaporte e a sua carteira de identidade são importantes. Com a identidade eu tirei também carteira profissional. Então, eu aos 17 anos tinha uma carteira profissional assinada. Eu tenho desde os 17 anos até me aposentar a carteira profissional assinada, sabe? Bem trabalhada. Mas o que eu trouxe para cá, que eu achei bacana, é o meu primeiro passaporte, que está colado com o segundo passaporte. Para dizer que eu tirei esse passaporte em 85. Eu nunca tinha andado de avião, gente. 1985, eu nunca tinha andado de avião. Eu nunca tinha viajado. Minha viagem era a Padre Miguel, onde morava minha tia, né? Nem a região dos lagos eu frequentava. Então, quando eu fui convidado para participar do 12º Festival Internacional da Juventude em Moscou, aí eu pirei, né? Tive que tirar passaporte, né? E aí fui tirar passaporte e tudo mais. Então, assim, a primeira vez que eu subi no avião... Mostra ele pra mim aqui. A primeira vez que eu subi no avião, eu saí de Buenos Aires direto para Moscou. Eu atravessei a linha do Equador no avião da Aeroflot. E quando a gente chega em Moscou, meu passaporte primeiro não está carimbado, né, com a minha entrada na Rússia. Porque isso tinha uma preocupação com os militantes para não serem perseguidos nas suas ditaduras, né? Vamos pensar Argentina, Brasil também, né? Então, você tinha um passaporte auxiliar, esse aqui que era, né, o passaporte válido para você a partir daquela entrada ali em Moscou. Esse passaporte é o que dava permissão de circular pela cidade durante um mês. Então, e esse aqui é o símbolo do Festival Internacional da Juventude. Então, isso para mim era fantástico, essa experiência. Quando você fecha seus olhos, quem é a pessoa que te inspirou? Então, eu gosto de citar a minha avó, gosto de citar a minha avó, porque ela não tinha nenhuma noção do que ela estava fazendo, né? Mas quando eu penso nela, eu penso sempre numa pessoa inspiradora, né? Uma pessoa que era analfabeta, né? Uma pessoa que tinha esse dom de rezar, né? De rezar criança,
mas é uma pessoa que adorava o Getúlio Vargas, né? Era política, discutia, tudo mais, blá, blá. Quando o Brizola veio para cá ver a eleição, que a gente decidiu não votar no Brizola, ela ficou muito chateada que a gente entrou para o PT e ela queria que a gente votasse no Brizola, mas isso não fez dela uma pessoa que ficasse com raiva da gente. Ela manifestava isso. Então, eu acho que ali tinha uma coisa da política, né, dessa política nova, da política partidária que eu estava me metendo, e que ela teve um papel interessante, um pouco de falar para a gente um pouco da paixão dela por Getúlio Vargas, da paixão dela pelo Brizola, e aquilo me contaminou, me contagiou de alguma forma. Eu lembro sempre, quando eu me candidatei para presidente da associação, minha mãe e meu pai falaram, Itamar, pelo amor de Deus, não entra nisso, não, tal, tal. Ela estimulou. Ela estimulou. Vai lá, meu filho, é isso mesmo e tal, tal, tal. Então, assim, eu gosto de pensar assim, não sei, eu tenho outras pessoas na história, eu acho que a gente sempre teve uma coisa muito coletiva e eu acho que essa formação inicial do Grupo Eco, né, o coletivo inicial, foi fundamental para mim, porque você tinha gente muito próxima, como Gilson, que é meu tio, mas era um militante já naquela época, e as pessoas que chegaram depois foram agregando aqui, aquele grupo, para mim, era meu ponto de apoio. É sonho, né? É sonho, não vem, mas... Sonho pode. Eu penso que a gente precisa, o momento em que a gente vai ter vai ter uma reformulação dessas casas aqui. E eu acho que vai ter um investimento nas habitações em que a gente vai arejar esse espaço aqui, vai reconstruir algumas casas, vai redesenhar esse território aqui para que a gente permaneça, mas permaneça do nosso jeito e de uma forma que acolha todo mundo, né? Criar pequenas praças para a gente poder conversar com o nosso vizinho, abrir a janela e ver interagir com quem está mais próximo. Eu sonho também no momento em que a questão do lixo não seja mais uma questão para a gente. Ou, voltando, que seja uma questão incorporada como uma questão, responsabilidade coletiva, que cada um separa teu lixo, cada um, que o lixo vai ser recolhido na sua porta, num lugar definido, previamente definido, que a gente não vai ter uma enchente, não vai provocar uma avalanche de lixo pelo morro. Eu queria ter condição, né, de continuar vivendo no Santa Marta, mas com a alegria e com a disponibilidade que eu tenho hoje. Porque eu não gostaria de continuar morando aqui por uma obrigação, uma determinação. Por enquanto me dá alegria, me dá ânimo e eu quero continuar fazendo isso. E eu quero continuar tendo forças e disposição para continuar subindo no Santa Marta, né? Porque escada rolante não vai ter aqui. Então tem que ter joelho bom, né? É isso que eu sonho. Obrigado a vocês. Obrigada, Mônica. Não, Mônica, você que é muito boa entrevistadora, né não? Não?